OMS em Genebra. Nós gostaríamos de agradecer a participação nesse webinar tão importante para falar sobre a resposta a HIV. Antes de começarmos, só algumas observações para orientá-los sobre o uso do Zoom, principalmente a função de tradução que está disponível para vocês em francês, português, e, por favor, saibam que se tiver qualquer problema de TI, é possível usar o chat com Eco IT, se tiverem qualquer problema. Por favor, coloque os nomes de vocês e de suas organizações. O link de gravação e os slides serão compartilhados por e-mail. Essa sessão será registrada e vai ser gravada. Também queremos dizer que é possível obter o certificado de participação ao preencher a nossa pesquisa após o término do webinar. E todos os dados não serão compartilhados com outras pessoas. Gostaria de dizer que esse webinar de hoje é baseado em outras interações que tivemos com vocês. Começou há 2 anos, quando todo mundo junto preparou algumas reuniões de grupos de trabalho técnicos que levaram a atualizações de políticas para o tratamento de crianças e adolescentes com HIV. Depois, nós tivemos uma segunda rodada com conversas periódicas para explorar o grau de implementação e para tentar entender qualquer problema ou identificar qualquer problema e como poderíamos ter o apoio dos nossos parceiros globais. Nós fizemos uma terceira rodada recentemente para explorar o impacto da Covid-19 e sua pandemia na implementação nos programas de tratamento da AIDS entre adolescentes e crianças. E isso fizemos nos últimos meses, e em outubro nós fizemos a rodada mais recente com a plataforma Eco colaborando conosco, e queremos agora alcançar mais colegas na comunidade de tratamento de pacientes pediátricos e adolescentes. Temos participantes de vários países e dos grupos de trabalho técnicos, e também temos clínicos trabalhando na rede. E nós temos no nível do país, vários deles estão aqui para dar suporte para os países na implementação de serviços de tratamento para crianças e adolescentes com HIV. Nós queremos dar uma plataforma de informação para compartilhar uma discussão interativa e identificar os desafios e as soluções das várias partes interessadas para conseguir dar um melhor atendimento global. Nós usamos essa plataforma também para compartilhar e disseminar um documento recente lançados pela OMS em julho desse ano, são os mais recentes, e hoje, como vocês sabem, nós vamos focar em pacotes de tratamento para crianças e adolescentes com doença HIV avançada. Então, aqui a gente tem apresentações importantes que nos ajudarão a compartilhar essa política e também a implementação em tempo real e em vida real dessas diretrizes, no manejo desses casos, e vários são nossos parceiros e colegas, e vão compartilhar conosco suas experiências, e nós estamos muito ansiosos por essa conversa. E eu gostaria de reconhecer Cristine, Zane e Sabine, da OMS, que nos ajudarão a moderar essas 2 sessões. Então, com isso, eu passo para a Lisa Frigatti, consultora, e que nos ajudou a desenvolver todo esse trabalho na OMS, que levou ao desenvolvimento do documento e ao preparo desse webinar. Então, eu passo para você a palavra, Lisa. Olá, todo mundo consegue ver a tela? Ainda não, Lisa.
Quer começar? Tá bom. Bom, eu vou falar sobre a definição de doença avançada, só para destacar a diferença entre adolescentes e crianças. Crianças com mais de 5 anos de idade, que estão no estágio 3 ou 4 da OMS, ou contagem de menos de 200 células do CD4, aquelas com menos de 5 anos, elas são consideradas ter doença avançada. E aquelas que estão estáveis e recebem a terapia antirretroviral por mais de um ano, elas não devem ser consideradas com doença avançada e estão elegíveis para dispensação de vários meses. Então, não é só começar a terapia antirretroviral nessas crianças e adolescentes. Várias têm imunossupressão grave e são causas comuns para morbidade e mortalidade, tuberculose, pneumonia, meningite, malnutrição. Então, a gente tenta juntar várias intervenções para formar o Stop AIDS. Nós temos que rastrear, tratar, otimizar e prevenir a morbidade nessas crianças com HIV. Eu não vou falar sobre a política, porque eu acho que os outros apresentadores vão falar sobre isso. Eu só gostaria de destacar a tabela 1 do documento, que quebra as intervenções em planos específicos por idades, menos de 5, 5 a 9, 10 a 19. E aqui é importante notar que para o rastreio para criptococos, a gente faz isso só com adolescentes. E a tabela 3 também, a gente tem dose profilática por peso, e isso pode ser bem útil também. Então, agora eu gostaria de passar para minha colega Christine, que vai apresentar o Dr. Pascal de Camarão. Obrigada. Obrigada, Lisa e Martina. É um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar a próxima sessão. Eu vou, na verdade, presidir a próxima sessão. Nós temos 4 apresentações. O primeiro palestrante é o professor Dr. Pascal Atanga, que trabalha com adolescentes e crianças com HIV. E ele trabalha no Camarão, e ele vai focar sua apresentação, e para os próximos 5 minutos, eu gostaria de convidá-lo a apresentar. Passo para você, Dr. Pascal. Muito obrigado, Christine. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Can you see my screen? Todo mundo consegue ver a minha tela? Can you see my... Sim, Okay. Thank you. ótimo. I'm Dr. Pascal, Obrigado. Eu from, sou o Dr. Pascal, Convention Health Services, da Serviço de Saúde da Convenção Batista de Camarão. presentation. Então, eu vou mostrar um caso de um dos nossos hospitais, o Hospital Batista da nossa região, Banço. Nós somos na parte central da África, em Camarão, e nós tivemos o consentimento do cuidador para usar esse caso e para compartilhar. Então, a bebê, Emanuela, 12 meses, órfã, mãe solteira, que chegou para consulta com a tia, com histórico de diarreia, febre, a língua um pouco embranquiçada e não conseguia ganhar peso. Não tinha tosse, a mãe tinha vindo a óbito por HIV avançado, depois de parar o tratamento por mais de um ano. Então, ela ficou um tempo abandonada e depois no funeral foi pega pela tia. Bom, quando ela chegou,
ela tinha um thrush, ela tinha crepitação pulmonar, perda de cabelo, tinha um fontanel anterior com deprimida, ela chorava sem lágrimas. Ela tinha 5 quilos de peso, 63 centímetros, a circunferência de 9 centímetros do braço. Então, ela foi diagnosticada com má nutrição grave, desidratação, candidíase oral, infecção pulmonar e também infecção HIV. Ela tinha menos de 5 anos, por isso foi considerada doença avançada. Como a gente não tinha muita informação, prévia dela, nós fizemos a investigação e fizemos o manejo de acordo. Recebemos o resultado de PCR depois de 2 semanas e continuamos o tratamento. Outros membros do painel vão falar um pouco mais sobre como é o manejo desses casos. 7 meses depois, nós fizemos um exame nela novamente. Ela estava indo bem no tratamento. Ela estava pesando 9 quilogramas, comprimento 66 centímetros e a circunferência passou para 13,5 centímetros. Então, a gente consegue ver aqui o monitoramento dela. Ela estava bem aqui nesse percentil. E a gente tem aqui a foto do consentimento dado pela cuidadora, para que a gente pudesse compartilhar o caso. Então, só para mostrar para vocês, a foto da bebê, é assim que ela estava, 5 quilogramas, 4 meses. E aqui, depois do início do tratamento, já vários meses depois do início do tratamento, a gente consegue ver a melhora dela. Então, a gente queria compartilhar para mostrar que a gente deve tratar o paciente. O que acontece no nosso contexto é que uma vez que o diagnóstico de HIV é feito, pouco tratamento é dado à criança. Então, se a criança for tratada de forma holística, a gente consegue o tratamento correto. E mesmo com adolescentes com doença avançada, o tratamento é necessário. Eu queria compartilhar esse caso. Eu queria agradecer a nossa equipe, liderada pela doutora Vanessa, também os cuidadores por permitir compartilhar o caso, também o RTG de Northwest e o PEPFAR Camarão. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Dr. Pascal, por essa apresentação clínica. Muito obrigada. Nosso segundo palestrante, a doutora Lara, que é a conselheira diagnóstica no Departamento de HIV e Hepatite da OMS, e ela vai falar sobre o rastreio de crianças e adolescentes com HIV avançada. Você tem 10 minutos para sua apresentação, Lara. Passo para você. Muito obrigada, Christine. Bem-vindo a todos. Espero que consigam ver os meus slides e me ouvir bem. Hoje eu vou falar sobre o componente de rastreio, que a Lisa e a Martina já falaram como parte da política que foi compartilhada recentemente, desse briefing técnico. Algumas coisas que a gente deve pensar para crianças e adolescentes especificamente. Como a gente sabe, a gente tem uma diretriz de doença avançada que foi lançada há alguns anos, e às vezes é importante adaptar as diretrizes a diferentes populações. Eu acho que a Tina fez um ótimo trabalho para fazer isso nessa população. Então, o primeiro componente de rastreio que eu vou falar, eu sei que outras pessoas vão falar sobre outras coisas. Alguns componentes chaves para isso, do aspecto
A parte primária tem a ver com a tuberculose, principalmente para crianças. Então você deve tentar fazer a triagem para tuberculose usando o algoritmo clínico, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso, e os sintomas típicos que a gente deve levar em conta. O Pascal falou já sobre isso também. Também a gente tem que garantir acesso a alguns testes diagnósticos que a gente tem para confirmação de tuberculose, um teste molecular. A OMS desenvolveu algumas diretrizes do novo teste, que é o Lateral Flow Urine. Alguns chamam ele de LF-LAM. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e como ele pode ser usado. Em relação à infecção criptocócica, alguns colegas vão falar sobre as várias taxas de penetração e as várias infecções que essa população pode enfrentar, mas uma parte interessante é que a gente não vê muito essas infecções criptocócicas em crianças. Então, a triagem deve ser feita principalmente para adolescentes. E como o Pascal já falou também, sempre monitorar a má nutrição. Então, usar peso por altura e altura por idade também são componentes importantes. Quando a gente vê o algoritmo que foi desenvolvido, eu acho que eu não preciso falar disso tudo, mas eu quero olhar essa caixa maior aqui que fala de triagem para tuberculose com alguns desses sintomas. Então, não conseguir ganhar peso, febre, tosse, histórico de contato com casos de tuberculose. Uma vez que uma criança ou adolescente chega com algum desses sintomas, a gente tem que tentar confirmar se há tuberculose usando esses diagnósticos. A Lisa falou sobre isso antes, rapidinho, mas acho que é importante pensar nas categorias de idade que a gente deve levar em conta para esses vários ferramentas de screening. Então, em todas as idades, as faixas etárias, a gente deve pensar na triagem para tuberculose. A gente tem os ensaios moleculares também. E quando eu falo de criptocócica, o antígeno criptocócico, aí a gente deve pensar mais em adolescentes, daqueles com mais de 10 anos de idade. Quando a gente pensa na triagem para tuberculose molecular, a gente tem vários produtos e dispositivos que são usados e esses foram comprados também por programas de HIV e podem ser compartilhados entre as duas doenças para aumentar o acesso. Uma coisa que a gente sabe, esse produto, o primeiro disponível no mercado, a gente tem mais de 12.000 dispositivos em vários países. E no Programa Global de Tuberculose. Mas há outros produtos que estão sendo incorporados. Esse aqui foi recomendado recentemente pela OMS. E aqui nessa tabela, do lado direito, 10, talvez um ensaio para TB. Isso foi também comprado por outros programas HIV. E a gente realmente tenta estimular do lado de HIV, compartilhamento de dispositivos e tentar integrá-los para criar mais eficiência para aumentar o acesso. Uma das principais considerações para o diagnóstico da tuberculose em crianças é, às vezes, conseguir os espécimens é difícil. Então, a gente está pensando em outros tipos de espécimes, como, por exemplo, das fezes, para usar com essa população. Então, o teste de rastreio para tuberculose, que também ficou interessante. É relativamente fácil, porque você usa esse teste nesse container de urina, em alguns minutos você tem um resultado. Talvez não tenha um desempenho tão bom quanto outros, mas eles têm essa capacidade de ser descentralizado e também mais barato. E pode dar suporte a usar esse tipo de amostra alternativo também. Então, algumas considerações-chave nas recomendações para o LF-LAN, que estão destacados aqui para crianças e adolescentes. Uma coisa que pode se ver quando você observa o algoritmo que a gente mostrou antes, especialmente se as crianças
tem um desses sintomas de triagem de TB, recomenda-se fortemente usar potencialmente esse teste para tentar dar suporte ao diagnóstico da TB ativa em crianças e adolescentes com AIDS, com HIV. Há umas considerações importantes de implementação que a gente precisa levar em conta, especialmente quando observamos para descentralizar a triagem e a testagem. É assegurar que os protocolos e os procedimentos padrões estão estabelecidos. Claro, tem que ser feito também dos componentes técnicos da triagem, mas também nos aspectos clínicos, como transportar e coletar as amostras, que todos esses componentes existam para conseguir dar suporte às unidades em todos os aspectos diferentes, bem como se são colocados e a triagem é feita no laboratório, também que haja uma ligação rápida entre o laboratório e os médicos e os cuidadores. Também existe a consideração de explorar a capacidade da resistência antibiótica, essa vigilância, para assegurar que estamos usando o tratamento otimizado para as infecções bacterianas severas. Algumas das considerações de custo podem ser importantes em várias situações. Temos alguns preços de referência aqui de algumas fontes, e eu tenho aqui algumas imagens dos testes aqui do lado direito. Eu já mostrei do TB-LEM, do LF-LEM. Vocês têm aqui o teste de antígeno criptocócico, que é $2,50, o Visitec, que essencialmente é um teste de fluxo lateral de CD4, vocês podem ver aqui. Como a Lisa mencionou, como a gente define a doença avançada em crianças, especialmente em crianças pequenas, nem sempre é necessário para esse propósito, mas aqueles que têm mais de 5 anos, é um teste interessante que você pode descentralizar e para tentar dar o suporte à identificação de eventos da doença para aquelas crianças maiores e adolescentes. E o preço é de mais ou menos $4. O TB-LEM, também relativamente barato, R$3,50, e os preços para o Gene Expert, que agora estão sendo mantidos acima desse preço de $10 por teste, e a gente está havendo negociações para que a gente ter uma precificação mais consistente para os testes de TB. Eu queria finalmente falar em algumas das lacunas de pesquisa, porque a gente acha que é muito importante. Claro, temos algumas infecções-chave que a gente quer fazer a triagem, mas também é importante tentar ver como podemos dar suporte à triagem para pneumonia, para citomegalovírus e outras infecções potenciais que aqueles com doença avançada podem ter. E, claro, também continuar a trabalhar na pesquisa e desenvolvimento e tentar criar e desenvolver testes moleculares rápidos, que podemos fazer à beira do leito com essas crianças, e também uma variedade de tipos de amostras diferentes, na esperança de dar suporte a essas crianças, devido a essas considerações e as dificuldades que podem existir com a amostra nessa população. E, finalmente, para rapidamente resumir, nós temos diagnósticos que já existem, que podem dar suporte a crianças com doença de HIV avançada. Já podemos começar a avançar e tentar dar suporte a crianças e adolescentes. Temos o LF-LAM agora, que usa urina e pode ser um diagnóstico-chave para identificar a tuberculose em crianças, pode ser usado de uma forma descentralizada e também é barato. Temos vários novos testes de TB moleculares que estão saindo e alguns que são validados com espécimes que não são de escarro, que também é interessante. E, claro, como eu falei, um teste de antígeno criptocócico rápido e simples agora está disponível para adolescentes. Então, como eu disse, vamos ter também, idealmente, testes adicionais sendo disponibilizados para outras infecções. Então, eu vou parar aqui, talvez passar de volta para a nossa moderadora. Muito obrigado, Laura, por essa apresentação nas áreas de diagnóstico que estão disponíveis para as crianças e as implicações de custo também e as lacunas de pesquisa que precisamos abordar. Vamos passar para o nosso terceiro apresentador, que é o Dr. Pablo Rojo. Dr. Pablo é um infectologista pediátrico de Madrid, na Espanha, e também professor da Universidade de Madrid, na Espanha, e vai fazer uma apresentação sobre o tratamento de HIV, focado principalmente em crianças hospitalizadas, e a apresentação é de 10 minutos. Dr. Pablo, com o senhor, obrigada.
Olá a todos, obrigado, muito obrigado pelas apresentações que já assistimos. Eu vou focar, como eu mencionei, no tratamento. Muito obrigado à OMS e todo o grupo trabalhando nesse paquete de atendimento para crianças e adolescentes com doença avançada de HIV, porque nós continuamos a ver crianças no mundo todo, especialmente na África subsaariana, com doença avançada, e nós queremos diminuir, o antirretroviral funciona bem, mas nós precisamos diagnosticar precocemente o HIV e tratá-lo. Eu vou focar nessas 5 doenças que nós vemos no pacote, que são os mais importantes para tentar abordar. Primeiro, a tuberculose. Segundo, a pneumonia grave. Terceiro, infecções bacterianas graves. 4, meningite criptocócica. E quinto, a desnutrição. Então, o Pascal apresentou um caso que pode também tocar em algumas desses aspectos. Então, a primeira coisa é que muitos clínicos veem, são crianças com, por exemplo, essa criança de 6 anos de idade, que chega à clínica com essas lesões nos pulmões, como vocês veem, a primeira está aqui, é uma opacidade, e aqui já tem isso há 3 semanas. A criança também teve febre. Então, qual é o manejo dessa criança? A primeira coisa, a primeira mensagem dessa palestra é sempre pensar que HIV e TB têm uma forte relação. E nós temos que ensinar os nossos colegas no mundo todo que tratam as crianças que você tem que pensar em HIV se você vir TB. E se você vir HIV, tem que pensar em TB. Por isso, é um programa combinado, uma combinação de TB e HIV. Para qualquer criança com um tipo de raio-x desse ou sintomas clínicos, além do que a Lara apresentou, de fazer o diagnóstico de TB, deve haver um teste para HIV, não importa a idade, um teste específico para HIV, porque quanto antes for feito o diagnóstico, melhor poderemos tratar e curar essa criança. Para os clínicos, o tratamento de TB em uma criança com HIV é o mesmo tratamento para pessoas HIV positivas ou negativas. Então, não tenham receio, pediatras tratando TB, que se tem uma criança com HIV, porque o tratamento é com os mesmos medicamentos e tem a mesma duração. Isso é muito importante. Então, essas são as recomendações da OMS. Todas as formas de TB pulmonar ou extrapulmonar devem ter 2 meses de medicamento diário e 4 meses de rifampicina. Contínuo, mesmos medicamentos para TB e mesma duração, 6 meses e mesmos medicamentos. Então, uma das mensagens mais fortes das pessoas tratando o TB há muitos anos é não ter medo do HIV, porque o tratamento é o mesmo. Bom, muitos de vocês já usaram, que é com suporte da OMS e Unicef, que permitem ter combinações de dose fixa para tratamento de tuberculose em crianças. Isso é muito fácil, podem ser combinadas a combinação de dose fixa de rifampicina, isoniazida e pirazinamida, na primeira fase, a fase inicial, e depois continuando com uma combinação de dose fixa de rifampicina e isoniazida. Claro, baseado no peso, e acima de 25 quilos, você vai usar a dose recomendada. Como eu disse, isso é dispensável e oral, tem um sabor bom e fácil de tomar pelas crianças, e os resultados são fantásticos. Bom, e o tratamento de HIV é o mesmo tratamento para terapia antirretroviral, se a criança está passando por tratamento de tuberculose ou não? É aí que complica um pouquinho. Você tem que lembrar que a rifampicina diminui de forma severa as IPs, especialmente para crianças. Lopinavir
e nevirapina também, mas não o efavirenz nem tanto. Então, quando a gente começa o tratamento com a rifampicina numa criança com HIV, nós temos que lembrar que a criança vai precisar se adaptar ao tratamento antirretroviral. E qual é esse? Se a criança está tomando 2 ITTNRs e favirenz mantém na dose normal. Se tem 2 ITRNNs, lopinavir e ritonavir, o tratamento vai precisar ser ajustado com super boost. Então, nenhuma dose normal de lopinavir e devlavir, e também nenhum dolutegravir, porque não é suficiente. Vai precisar de um super boost, que já foi dito, está dito claramente na documentação. E nos documentos que a gente refere aos resultados promissores de dolutegravir com essa dose, mas em crianças também, o estudo OTC, que alguns talvez já tenham participado, mostram que para crianças com mais de 25 quilos, o dobro de dose do dolutegravir, ou seja, 50 miligramas de manhã e à noite, seriam suficientes para crianças tratadas para TB com rifampicina. Então, lembrem disso, adaptar o tratamento de HIV, os antirretrovirais, para o tratamento de TB, enquanto a criança está tomando rifampicina. Passando para a próxima parte, só temos 10 minutos, seria o tratamento da pneumonia grave. Nós ainda vemos muitos casos de pneumonia grave mundialmente, especialmente na África subsaariana. Pneumonia grave começa a criança em Moçambique, de 10 meses de idade, quando avaliamos, tinha uma febre a 48 horas, dificuldade em respirar, taxa respiratória de 75% e a saturação de 86%. Então, isso seria uma pneumonia grave, baseada na classificação da OMS. Mas nós fizemos um raio-x de tórax, vimos uma pneumonia bilateral causando um dano grave. Então, qual é a recomendação, mais uma vez, para o tratamento dessa pneumonia? Essas são as diretrizes da classificação de OMS tratamento de pneumonia infantil. Estamos na recomendação 4, que é ampicilina ou penicilina, mais gentamicina e ceftriaxona são recomendados como o esquema de antibiótico de primeira linha com crianças com menos de 5 anos. Então, eles precisam receber esse medicamento. Mas está claramente colocado na recomendação 5 que cotrimoxazole empírico, tratamento para pneumocistis girovete ou pneumonia, é recomendado como tratamento adicional para bebês com HIV e expostos de 2 meses a 1 ano. Você precisa saber se a criança é HIV positiva, porque o tratamento vai ser diferente. E nós sabemos que o PCP é muito comum em crianças com menos de 1 ano. Então, se a gente vir uma criança como essa, em qualquer uma das nossas configurações, oriente seus colegas de sempre fazer o teste para HIV, porque uma criança com menos de 1 ano, com essa pneumonia tão grave, precisa de antibióticos, ampicilina, mas se tiver menos de 1 ano, com suspeita de HIV ou confirmado, o tratamento para o PCP, com cotrimazol. Lembrem-se que o cotrimazol em crianças com menos de 1 ano, se houver suspeita de HIV. Terceiro, tratamento de infecções bacterianas graves. Nós sabemos que bebês e crianças com HIV, a bacteremia é muito comum, especialmente Streptococcus, Staphylococcus ou Salmonella. Então, a sepse bacteriana suspeita em crianças com HIV e adaptar o tratamento a seu perfil de resistência antibiótica, como a Lara recomendou na palestra anterior. Mas lembre que, especialmente essas crianças diagnosticadas recentemente com baixa contagem de CD4, é muito importante tentar eliminar, descartar a bacteremia. Quarto, o tratamento da meningite criptocócica. Isso é uma coisa que vocês também podem ver aqui na sua prática, um menino de 3 anos com HIV, em TARV desde 1 ano de idade, com boa adesão, CD4 é razoável, 1.700, 30%, e teve febre recentemente, vômitos, cefaleia e tontura. Então, a pergunta é, pode ser meningite criptocócica? Se você
trata adultos, você já ouviu de meningite protocócica, nós sempre temos essa ideia de doença avançada na meningite criptocócica, e isso é importante pensar, mas nessas crianças especificamente, nessa criança, 13 anos, TARV bem controlado, é incomum. Então, uma outra mensagem da minha aula de hoje, a meningite criptocócica é muito rara em crianças, especialmente em crianças com HIV, com bom tratamento antirretroviral e não em adolescentes. Então, só vamos suspeitar se for um adolescente ou tiver uma contagem de CD4 muito baixa, como a Lara disse, não é recomendado fazer a triagem de outra forma. Mas nós temos o tratamento da meningite criptocócica, caso se encontre em adolescentes. Claro que temos as recomendações da OMS de 2018 para a doença criptocócica em HIV. Para aqueles adolescentes e crianças, está muito claramente colocado que o tratamento é parecido com o dos adultos. Primeira semana de anfotericina B, deoxicolato, depois flucitocina, baseado no peso, e na segunda semana, fluconazol, baseado no peso também. Está colocado claramente qual é a dosagem no documento que nós preparamos. E último, para não me alongar muito, o tratamento da desnutrição. A mensagem aqui é que quase metade das mortes em crianças estão associadas com uma subnutrição. 45% das mortes infantis estão associadas com isso. Nós não vemos tanta desnutrição na África subsaariana, mas exceto em países que estão em guerra. Então, não achem que se você vê uma pessoa com desnutrição, é devido à alimentação incorreta. Não é comum ver uma criança com 1% devido à falta de alimentação. É porque pode haver uma doença subjacente. Então, o tratamento da desnutrição previne mortes que nós mencionamos, por pneumonia, diarreia também, criticamente, e qualquer outra causa de morte pode ser prevenida com o tratamento da desnutrição. Então, a identificação de baixos níveis de nutrição, não como o caso que Pascal apresentou, é essencial. Tentar tratar a desnutrição precocemente e tratar a desnutrição e diagnosticar o que está por trás. Pode ser TB, pode ser HIV ou ambos. Então, o tratamento da desnutrição para crianças com HIV, importante começar a terapia antirretroviral o quanto antes, após a estabilização das complicações metabólicas e sepse. 2, deve ser manejado com a mesma abordagem de alimentação terapêutica, se fosse negativa HIV. E 3, receber uma alta dose de vitamina A e zinco, incluído nas fórmulas F75, F100 e no alimento terapêutico pronto para uso. Então, um resumo dos pontos-chave da minha aula. Primeiramente, o tratamento de tuberculose é o mesmo do que as crianças sem HIV, não tenham medo de uma criança com HIV, é o mesmo tratamento de TB. Segundo ponto, o tratamento de pneumonia grave em bebês é muito diferente. TB, estamos vendo severa em tuberculose, e também pode causar essa doença, que foi mostrada em estudos de mortalidade anteriores, a importância da pneumonite CMV. Então, a pneumonia severa em bebês com HIV é especialmente diferente. Você tem que diagnosticar o HIV e tratar de acordo, especialmente focando em PCP, lembrar corticoides contra moxizole, baseado nas diretrizes. Terceiro, ponto-chave, a meningite criptocócica não é frequente em crianças. Considerem apenas para adolescentes ou com CD4 muito baixo. E último, no ponto 4, desnutrição é um impulsionador da mortalidade. Então, digam aos seus colegas para diagnosticar precocemente a desnutrição, estudar a causa e começar o tratamento. Muito obrigada. Pablo, for that presentation. Muito obrigada, Pablo, pela apresentação sobre as comorbidades em crianças com HIV. A última apresentação dessa sessão vai ser do Dr. Jason Brophy, desculpem, que é investigador no
Hospital Infantil de Ottawa, trabalha no Canadá. Ele vai fazer uma apresentação sobre otimização do tratamento e a prevenção de infecções. Passo para você, Dr. Jason. Temos 15 minutos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado aos organizadores por convidarem para falar nesse webinar tão importante. Meus colegas, Lara e Pablo, já cobriram as primeiras dois conjuntos de intervenção para o tratamento, otimização do tratamento pediátrico de HIV em adolescentes também, e agora eu vou falar da otimização e prevenção. Vou começar com otimização. As intervenções que são recomendadas são o início rápido de tratamento antirretroviral e o aconselhamento sobre o tratamento antirretroviral. Bom, o início rápido da TARV é recomendado para todos aqueles que tenham HIV, incluindo crianças, mas os dados existentes na segurança e benefícios dessa abordagem são principalmente para adultos, e há pouca evidência para crianças. E pesquisas feitas em relação à segurança e os benefícios dessa abordagem para a criança. Nos últimos anos, nós vimos alguns dados que ajudam. Um estudo que foi feito na África do Sul por Mohandran Archery e colegas fala sobre o início da TARV em crianças que tinham desnutrição grave. Nesse estudo, as crianças que tinham HIV foram randomizadas para começar precoce TARV ou mais tarde, depois de 14 dias da internação, com o primeiro tratamento da desnutrição. Elas foram seguidas por quase um ano. O tempo da internação para a iniciação do TARV foi 5 dias e no braço precoce e 23 dias no braço tardio. E não houve diferença na mortalidade, resposta virológica e resposta antropométrica entre os dois grupos, com 48 semanas. Então, isso sugere que é uma abordagem segura e a gente vai ter o mesmo tipo de benefício se a gente espera. Mas quando inicia precoce, a gente começa precocemente quando a criança ainda está no hospital. O estudo PUSH do Quênia foi o segundo estudo que também observou o início precoce, mais precoce ainda. Nesse estudo, as crianças foram randomizadas para receber TARV dentro de 48 horas no braço urgente ou 7 a 14 dias após a internação, que foi considerado o braço pós-estabilização. O tempo médio para começar o TARV foi 1 dia no grupo precoce, urgente, e 8 dias no braço pós-estabilização. O que foi visto é que, de forma geral, não houve diferença no risco de mortalidade entre os braços. Então, não houve diferença na mortalidade no braço urgente ou pós-estabilização, e também não houve diferença na incidência de toxicidade do fármaco ou íris entre os dois estudos. E isso é algo que a gente se preocupa com o início precoce da terapia antirretroviral, se eles vão ser bem tolerados ou vão ter a síndrome íris, né, de imuno. Esses dados levaram a essa recomendação que, apesar do início precoce do TARV, 7 dias de diagnóstico é uma prioridade, principalmente para as crianças que têm mais de 5 anos, as crianças que se apresentam com doença grave, como, por exemplo, desnutrição aguda ou tuberculose, outras doenças que precisam de internação, elas devem primeiro ser estabilizadas. O início da TARV deve ser feita como parte da internação, e porque se a gente esperar após a alta, a gente pode perder essa criança para o segmento e não vamos conseguir iniciar a terapia antirretroviral. Também, essas crianças têm que estar ligadas à instalação.
para conseguir receber o cuidado corrente para tratamento HIV. E deve-se começar tarde quando a criança está internada, porque isso permite explicar para os pais como dar o tratamento antirretroviral. Nós passamos muito tempo na clínica ou no tratamento ambulatorial ensinando os pais como usar a TARV de maneira segura e correta, principalmente com ah, as os pellets ou grânulos de algumas medicações que são mais difíceis de preparar. Então, essa oportunidade de quando eles estão no hospital, de educá-los, é uma boa oportunidade para que eles façam corretamente o tratamento. Segunda parte do Otimize é aconselhamento e suporte, né? Então, a gente deve fazer esse aconselhamento quando a gente começa o início da terapia antirretroviral. Os adolescentes têm mais dificuldade de aderir ao medicamento, então, serviços que sejam amigáveis para adolescentes, então, com aconselhamento de suporte por pares, aconselhamento de adolescentes, isso pode ser de grande valia nesse grupo. Um exemplo de como isso pode ser feito foi demonstrado pelo esse estudo Svandiri, no Zimbábue. Esse estudo, esse programa, utiliza CATs, que eles chamam, que são apoiadores de tratamento para comunidade adolescente. Então, são suporte por pares para aderência, para cuidado. Esse estudo e esse projeto dá um aconselhamento muito bom para como dar esse tipo de suporte aos adolescentes que acabam muitas vezes abandonando o tratamento. Vocês devem lembrar daquele nosso encontro do AES, que há alguns anos, os vídeos interessantes que foram feitos, que está aqui na tela. Um vídeo que destacou um desses CATs, um dos funcionários do CATs e como eles faziam o trabalho. O ponto que eu quero falar em relação à otimização é que a gente tem novas tardes que estão sendo disponibilizados para as crianças, principalmente dolutegravir, que deve ficar esse comprimido dispersível 10 miligramas, que deve ser incorporado em breve. É uma ótima oportunidade para seguir as recomendações da OMS que foram emitidas nos anos passados, em julho desse ano também, para o dolutegravir ser usado como primeira linha para crianças com HIV acima de 4 semanas e com mais de 3 quilos de peso. Essa fórmula, ela é fácil de usar, ela é bem tolerada, evita os problemas de resistência basal, principalmente para os medicamentos NIRT, e é uma vez por dia, o que leva a uma maior adesão. É uma oportunidade de otimizar os TARVs e também é essencial para tratar as crianças que tenham a doença. Agora eu vou falar sobre a prevenção da nossa política de tratamento da HIV. O Pablo já descreveu muito bem os principais impulsionadores de morbidade e mortalidade em crianças que tenham HIV, tuberculose, infecções bacterianas, pneumocitose. Então, as recomendações do nosso briefing fala sobre essas causas comuns da mortalidade, incluindo infecções bacterianas, PCP, tuberculose, meningite, criptocócica para adolescentes. Como já foi mencionado, não é tão comum em crianças menores. E a vacinação, para prevenir as infecções. Para essa palestra, eu vou focar principalmente em TB, incluindo o tratamento de prevenção de TB e BCG. Bom, a gente tem bastante experiência com a terapia de prevenção em IPT.
6 a 9 meses de duração. A isoniazida é algo que a gente já usa há bastante tempo, é segura, é bem tolerada. Diferente de adultos mais velhos que não toleram também isoniazida, é bem comum o seu uso nas crianças com ou sem HIV, mas a duração longa do tratamento pode acabar afetando as taxas de completar o tratamento. Bons estudos foram feitos, incluídos pela Lisa aqui, falando sobre a eficácia da terapia de prevenção com isoniazida, IPT. E a gente sabe que tanto o TARV quanto o IPT, eles são benéficos para prevenir tuberculose e os dois juntos. O efeito é acumulado, você consegue ter uma melhora. Há, entretanto, outras opções que podem ser usadas para a prevenção de TB. E aí é o tratamento de infecção latente antes de levar a doença da tuberculose. Então, o IPT é o principal que a gente usa, né? Mas há outras opções, como a rifampicina, terapia de prevenção com rifampicina, dada diariamente por 4 meses, que é tão eficaz e tão tolerável quanto, duração mais curta do que a isoniazida. Mas há uma interação fármaco importante para aqueles que têm HIV, como o Pablo já falou na sua palestra, principalmente rifampicina e as drogas âncoras do regime antirretroviral. Então, a gente sabe que com dolutegravir, com ralotegravir, e só o FV que não é afetado. A gente tem abordagens de como ajustar a dose do TARV para conseguir usar a rifampicina. Então, a gente pode dobrar a dose de LPV e a dose LPV-RTV ficaria 1 para 1, ou a gente pode dobrar a dose de RAL ou DTG. O regime que se tornou muito usado em adultos é 3HP, 3 meses isoniazida e rifampicina semanal, da mesma família da rifampicina, a rifapentina, e essa combinação é tão eficaz, e aí a gente tem uma carga de comprimido bem mais baixa para adultos, com taxas de completude alta. E há alguns dados de usar esse 3HP em crianças de 2 a 17 anos. Como eu já falei, a rifapentina, ela é semelhante à rifampicina, em termos de concentração de outros TARVs e também outros medicamentos fora dos TARVs, como anticonvulsionantes. Mas é dado uma vez por semana a rifampicina. Um estudo mostrou que o efeito da dolutegravir, que é o principal usado para tratar adultos e adolescentes, ele é mínimo. Então, deve ser seguro usar sem ter que ajustar a dose. Mas ainda não é uma recomendação formal na abordagem de uso. Os dados de usar 3HP para crianças com HIV que estão em terapia antirretroviral ainda não está disponível, mas devem estar disponíveis em breve. Um dos problemas é que ainda não há uma forma que seja fácil para crianças usarem. Elas devem se tornar disponíveis no futuro, provavelmente. Outro regime que foi proposto e está sendo estudado é 1HP, 1 mês de isoniazida e rifapentina diariamente. Há dados disponíveis para adultos com HIV, mas infelizmente ainda não há dados disponíveis para crianças. Mas isso é algo que devemos pensar e prestar atenção para o futuro. O último que eu quero mencionar é 3HR, 3 meses de isoniazida e rifampicina diariamente.
é tão eficaz quanto isoniazida por 6 meses, e a vantagem desse regime é que a gente tem essas combinações de dose fixa que já existem para crianças, como o Pablo mencionou, quando ele falou sobre o tratamento de TB. Então essa seria a associação usada para os últimos 4 meses, na fase de manutenção do tratamento da TB. Essa fórmula já existe, então pode ser facilmente acrescentada para quantificação e estratégias de compra também. A desvantagem é que usa a rifampicina e a gente tem aquelas interações fármaco-fármaco nos medicamentos que são usados para tratar HIV em crianças. Então, esse é um bom resumo dos vários regimes disponíveis e como eles podem ser usados. A segunda parte da prevenção de TB é a vacinação com BCG. A gente sabe que é uma vacina eficaz para prevenir, principalmente formas graves de tuberculose em crianças, incluindo meningite TB, que acontece em crianças mais novas. Mas a gente sabe que a BCG, nas crianças com HIV, pode levar a problemas, principalmente, a gente pode ver aqui, a linfadenite de BCG, adjacente aonde é dada a BCG, nas crianças que têm HIV grave ou imunossupressão, e pode levar a doença disseminada, infiltração hepática e outras formas disseminadas da doença. Então, deve ser usada com cuidado. Mas a gente quer equilibrar os benefícios e riscos. Então, a recomendação no brief é que neonatos nascidos de mulheres onde não se sabe o status de HIV, deve ser dada a vacinação, porque é melhor, os riscos acabam compensando. Aqueles que não sabem o status, eles devem ser vacinados, se não houver evidência clínica que haja infecção. Aqueles que têm a infecção confirmada com HIV, isso seria nos países onde se testa no nascimento. Essas crianças devem esperar para receber a vacina depois que começarem a terapia antirretroviral. Eu só gostaria de falar rapidamente sobre outras vacinações que são prioridade, porque eu acho que essa é uma área que há uma oportunidade para ser expandida para as crianças que têm HIV. A gente sabe que as infecções pneumocócicas são bem comuns, causam doenças em crianças que têm HIV. Então, a vacina conjugada pneumocócica deve ser dada para as crianças com HIV. A de sarampo também é uma prioridade, porque o sarampo tem uma alta mortalidade em todas as crianças, e a gente sabe que as crianças que têm doença HIV avançada e baixa contagem de CD4 podem não responder bem à sua primeira dose de vacina para sarampo, então elas devem receber uma dose adicional. Assim que for acrescentada a Por compressão. E último, depois a HPV. a vacinação do HPV, que é o caso de câncer de colo de útero em mulheres, normalmente numa taxa maior com mulheres que têm HIV. E a vacina HPV quadrivalente previne a maioria dos cânceres de cérvix em mulheres, e oferecer essa vacina a meninas e adolescentes pode prevenir a infecção por HPV antes da exposição a ela, quando iniciam a sua vida sexual. Então, a OMS recomenda 3 doses da vacina do HPV com mulheres acima de 9 anos que têm HIV. Isso deve ser uma alta prioridade para expansão a respeito da prevenção de outras formas de doença avançada de HIV. Então, em resumo,
Eu acho que eu cobri a parte a estratégia de optimização e prevenção, esses detalhes e as políticas. Eu gostaria de encerrar dizendo que as crianças vivendo com HIV estão em risco muito alto de AIDS e morte e precisam dos esforços na doença, no tratamento da doença avançada e na prevenção, tanto quanto os adultos. Então, essa política é uma oportunidade de mudar o foco para as crianças com doença avançada e mobilizar e melhorar também seus desfechos. Com isso, eu vou terminar aqui. Muito obrigada. Thank you very much, Jason, for that informative Muito obrigada, presentation. Jason, pela apresentação muito informativa. Eu gostaria de agradecer todos os apresentadores pelas excelentes apresentações. Chegamos ao final da nossa primeira sessão. Nós vamos para a sessão de perguntas. E, nesse momento, eu gostaria de passar para a Martina Lisa para a sessão de perguntas. Muito obrigada. Com você, Martina. Bom, aqui é a Lisa. Eu acho que agora, talvez nós possamos ouvir do Pablo como ele teria manejado esse caso, se for ok. Sim. Você quer dizer o caso do Pascal? Sim. Só uma abordagem rápida de como você teria manejado esse caso. A primeira coisa, algumas pessoas mencionaram, não perder oportunidades. Então, a criança chega à clínica com uma desnutrição grave, isso não deve acontecer. Nós temos clínicas com enfermeiros e médicos, técnicos, e que se eles virem uma criança com pequena desnutrição, ela deve ser avaliada para HIV ou TB. Como eu mencionei quando eu respondi a pergunta, muitos países não têm mais programas problemas com fome muito severa, só países em guerra. Quando você vê uma criança desnutrida, a gente não acha que é porque a criança não está sendo alimentada, mas que sim, há algum problema ali que precisa ser estudado. Eu acho que o Pascal mencionou que a criança tem que ser investigada para TB, que tem que ser descartada, porque está com muita desnutrição. Talvez precise, devido à diarreia, o tratamento geral de antibióticos e, quando a criança estiver recuperada, se for descartada a TB e não houver, temos que sempre ter perguntas sobre contatos familiares, porque crianças, bebês abaixo de 1 ano, os contatos de tuberculose estão em casa. Então, uma pergunta sobre tosse na família, sobre os pais. E se você descartou a tuberculose, imediatamente começar com o tratamento de HIV. Como o Jason mencionou. Então, começar o quanto antes a terapia antirretroviral que for necessária. Obrigado. Talvez podemos ouvir do Jason agora? Sim, claro. Bom, eu concordo com o Pablo nesse caso. Eu acho que o valor da investigação de tuberculose e de considerar o diagnóstico é muito importante em uma criança com uma doença avançada tão grave. Se houver capacidade de fazer o teste de tuberculose, seja com escarro embutido ou lavado gástrico, com o GeneXpert seria muito útil para confirmar o diagnóstico, mas deve haver uma alta suspeita. E nenhum desses testes tem sensibilidade de 100%, então, se uma criança não melhora rapidamente com tratamento antibacteriano, que deve ser começado logo, então a terapia de tuberculose deve ser considerada. A outra, sim, e da mesma forma, pensamos também no PCP, se a pneumonia for severa, mas, da mesma forma, a criança que tem doença avançada podem ter uma forma mais indolente de PCP. Eu já vi crianças internadas por períodos prolongados com necessidade de oxigênio, que consideramos ter PCP porque não era grave, mas estavam com muito problema respiratório, mas foram diagnosticados com PCP. Definitivamente, isso deve ser considerado em uma criança que não melhora rapidamente com a terapia. Sobre o componente da apresentação, eu acho que
o tratamento com fluconazol deve ser iniciado, e a esofagite também é um componente de por que houve tanta perda de peso, e espero que isso melhore rapidamente. Mas, não importante o componente de desnutrição, não importante qualquer outra coisa, a questão da desnutrição tem que ser abordada rapidamente, usando a abordagem de cada país para o manejo de desnutrição aguda grave, usando as fórmulas que o Pablo mencionou, F75 ou F100, ou os alimentos terapêuticos que já foram provados de ser seguros e eficientes para crianças com HIV com desnutrição moderada ou grave. Esses pacientes precisam ser monitorados de perto, porque estão em alto risco de outras infecções, como infecções bacterianas. E, da mesma forma, eles podem ter mudança nos fluidos, nos seus eletrólitos, então tem que ser monitorados de perto durante sua abordagem inicial para a alimentação. E a iniciação de TARV também é uma parte importante de iniciar. Assim que estiverem estabilizados e puderem tomar medicamentos orais, nós devemos encorajar as pessoas para iniciar a terapia o quanto antes. Eu acrescentaria, acho que o Jason mencionou tudo, mas no Tebelam, que a Lara mencionou, o Tebelam é fantástico, a gente está com urina, a gente está usando em vários países na África subsaariana, com crianças com pneumonia, e é muito útil e uma técnica muito fácil. É bom usar para crianças com essa infecção severa, para esse manejo também. Muito obrigada aos dois. Eu vou pedir ao Dr. Pascal para compartilhar conosco rapidamente como ele manejou esse caso. Eu gostaria de, sobre o ponto do Jason, que em crianças com todos os testes de TB dão negativos, é importante considerar um diagnóstico clínico e tratar a criança, especialmente uma criança que está tão doente, tratar para tuberculose. Além disso, como ele também mencionou, acho que se você não vai usar a cotrimoxazol em alta dose, iniciem a dose profilática numa criança, se a criança estiver tão doente. Mas agora vamos passar rapidamente para o Dr. Pascal, para ele nos iluminar como ele fez o manejo dessa criança. Obrigado, Lisa. Eu acho que eu agradeço o Jason e o Pablo pelos seus esclarecimentos e sobre o que fizemos no manejo dessa criança. Então, o que eu fiz, nós tentamos descartar tuberculose. Eu acho que nós tentamos descartar a TB logo de imediatamente, então nós percebemos que nós não estávamos lidando com casos de TB. A criança foi tratada com antibióticos, e nós administramos antibióticos, e depois nós começamos a hidratação oral, porque a criança estava muito desidratada quando recebemos, e estava chorando sem lágrimas, então também estava com problema de hidratação. E foi manejado de forma cuidadosa, porque nós precisamos ter muita clareza de qualquer possibilidade. A criança receber reidratação oral. E nós fizemos isso com essa criança. E imediatamente também começamos o tratamento para desnutrição, usando a fórmula que nós temos na nossa unidade. O que nós não podemos fazer no momento é que nós não tínhamos a possibilidade de fazer um Tebelam, porque a unidade não é tão equipada para fazer o Tebelam, e no momento nós estamos tentando colocar Tebelam em unidades pequenas, mas apenas 2 na nossa região que nós tínhamos o Tebelam. Felizmente, a criança reagiu bem ao tratamento de antibióticos e a hidratação oral também com a alimentação para o problema da desnutrição. E nós iniciamos imediatamente a TARV com a Bacavir, e nós tivemos que usar pellets para essa criança, que é o que tínhamos à disposição, mas começamos também imediatamente
com a dose profilática de Bactrim. Nós não tratamos. Está havendo falha na recepção do som. E a criança, então, começou a se alimentar normalmente. Nós encorajamos a criança a beber líquido, monitoramos muito de perto e recebemos, felizmente, os resultados que tivemos. Então, nós descartamos TB, nós tratamos a desnutrição, tratamos para qualquer infecção bacteriana possível, começamos a terapia antirretroviral e colocamos em Bactrim profilático e acompanhamos e monitoramos essa criança. Então, basicamente, foi o que nós fizemos para o manejo dessa criança e, felizmente, tivemos bons resultados. Pascal, uma pergunta aqui. Nós estamos comentando aqui no chat, algumas pessoas, sobre o atraso de 2 semanas. Vocês não têm o PCR teste rápido? Porque a gente está tentando expandir para todos, para terem para essas crianças o teste point of care. Você fez o manejo apropriado devido à suspeita de HIV? Você não esperou o resultado? Você fez muito bem. Essa é a recomendação da OMS para o suspeita de doença avançada foi fantástico. Mas você teria resultados mais rápidos de PCR? Exatamente, Pablo. Eu acho que quando eu respondi lá no chat, nós tínhamos o teste point of care nesse centro, mas nós ficamos sem o teste, não conseguimos continuar a fazer. Mas no momento, nós tivemos que passar para o laboratório e o tempo de resposta entre 2 ou 4 semanas, mas tivemos a sorte de receber o resultado mais cedo, mas nós tivemos que colocar essa criança em tratamento, porque o exame clínico mostrava muito claramente, a gente não queria atrasar o TARV nessa criança, então começamos o quanto antes, enquanto esperávamos pelo resultado do PCR, que veio positivo. Obrigado, Dr. Pascal. Eu concordo totalmente com a forma como o senhor manejou essa criança, especialmente quanto ao PCR. Eu acho que temos que parar agora, fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, estamos um pouco atrasados. Se você tiver mais perguntas, por favor, envie no chat ou na ferramenta de Q&A do Zoom, e nós vamos recomeçar em 5 minutos. Obrigada a todos os palestrantes. Hi all, it's Sabine speaking. I think Olá, Sabine falando. Podemos reiniciar. Espero que todos estejam de volta após o rápido intervalo. Agora vamos passar à segunda parte do nosso webinar, focando em experiências dos países na implementação do pacote de atendimento para crianças com doença avançada de HIV. Eu sou Sabine Fercol, sou oficial médica para a população vulnerável e comorbidades de HIV, chamado VCC.
no Programa Global de TB da OMS. Minha área de foco é em TB em crianças e adolescentes. Nosso primeiro palestrante nessa parte do webinar é Dr. Barry Longway, que é oficial médico para a Fundação de AIDS e o ponto focal para a doença avançada da ECPAS no seu país. Ele vai falar sobre as experiências com a implementação de triagem de TB e diagnóstico de TB em crianças com HIV no Malawi. O senhor pode continuar a enviar suas perguntas na sessão de Q&A e vamos ver se haverá tempo suficiente para a discussão após a segunda apresentação. Se não, os palestrantes e facilitadores vão tentar responder as perguntas digitalmente nas próprias caixas de chat. Agora com você, Barry. Barry, nós vemos os slides, mas não conseguimos ouvi-lo. Olá, Sabine. Sim, agora ouvimos. Obrigada. Bom dia e boa tarde aos colegas. Eu sou Barry, Sabrina já me apresentou. Meu trabalho hoje é mostrar a nossa experiência vai ter diferentes centros no Malawi, especificamente na triagem de TB em crianças e adolescentes, para verificar o avanço da doença. Durante a minha apresentação, eu vou falar um pouco do histórico da implementação no Malawi, ver como o GeneXpert está sendo implementado, TB-LAM, a terapia preventiva de tuberculose e, por último, vou falar das barreiras existentes à triagem de TB e alguns dos sucessos e soluções que nós tivemos para a triagem de TB na população pediátrica e adolescente. No Malawi, nós iniciamos a implementar o programa de doença avançada de HIV em 2018. Começamos com alguns centros e passamos para vários e atualmente está sendo implementado em 23 centros ativos em todo o país. Então, isso foi feito em fases de acordo com o guia do Ministério da Saúde. Essa implementação é feita no modelo Hub and Spoke. Então, esse é para melhorar os encaminhamentos rápidos e tomada de decisão entre as redes que estão entre os centros menores e os grandes. E o pacote de tratamento implementado com a doença avançada de HIV é de acordo com a diretrizes da OMS e também das diretrizes do Ministério da Saúde. Nós sabemos que a triagem de TB é um dos principais componentes. Então, a triagem de TB é integrado com todos os serviços de HIV nos pontos de entrega de serviço para crianças e adolescentes. E as principais ferramentas de triagem usadas são as ferramentas pediátricas. Precisamos notar que alguns dos provedores de serviço usarão isso também, especialmente para a população infantil. Em termos do nosso algoritmo da triagem de TB, como está aqui na tela, eu vou rapidamente passar. Esse é o que a gente usa para doença avançada de HIV, para triagem de TB. Nós temos se a criança conseguir produzir escarro, se ele for possível, nós testamos com o GeneXpert e, caso contrário, se não conseguem produzir escarro, nós fazemos a contagem de CD4. A contagem de CD4 for menor que 200, como mencionamos na descrição, nós fazemos um teste de urina TB-LAM, que está disponível em todos os 23 centros.
Mas se a contagem de CD4 nessa criança ou nesse adolescente for acima, não for abaixo, igual ou menor a 200, for mais de 200, né? Então, nós vamos para a avaliação clínica e se o raio-x do tórax estiver disponível no centro, nós vamos fazer um raio-x de tórax, que é feito para avaliar se for possível. Então, o TB-LAM é como fazendo o teste. Se for positivo, começamos o tratamento. Se for negativo, fazemos a avaliação clínica e também um raio-x de tórax. Se for inválido, então o teste é repetido. Então, se for detectada a TB, com rifampicina, ou detectado ou não detectado, a gente segue as diretrizes do NTP. E se não for detectado, ao NTB não for detectado, o tratamento do paciente é reavaliado clinicamente e provavelmente algum outro diagnóstico é feito e vamos manejar de forma clínica com outro diagnóstico. E outras investigações são feitas. Então, esse é o algoritmo que nós seguimos para a triagem de TB. Bom, para o Gene Expert, isso é feito para todos os casos de TB. Nós também temos o transporte da amostra de crianças que não estão em sites que têm especialistas genéticos disponíveis, e isso é transportado para um lugar onde haja um especialista em genética. Isso é feito no país todo. Para alguns hubs, em algumas instalações, nós temos treinamento disponível para as amostras avançadas não sputum, e isso é feito para algumas infecções, em alguns casos. Nós temos alguns descarros e também outros tipos de espécimes disponíveis. Então, nós temos o Expert Ultra. Nós compramos ele, que está para 2 hospitais, um na região central e outra região mais afastada. E desde que a gente começou a usar o Expert Ultra, nós vimos um aumento do diagnóstico de casos de TB nessas 2 instalações, tanto crianças quanto adolescentes. Bom, eu já falei que a gente também tem o TB-LAM, que nós também estamos usando para teste e também para triagem de TB nesses locais. Nós temos 23 instalações que estão implementando programas de doença avançada para HIV. Então, esses exames usando o TB-LAM é um teste à beira do leito. Então, ele é usado por clínicos, por enfermeiros e também assistentes de diagnóstico HIV que são treinados para fazer esse teste. Então, a compra dos testes foi feita através do nosso fundo global, através do MOH, o Ministério da Saúde. Em relação a tratamento de prevenção de TB, nós fornecemos isoniazida, IPT, né, para todas as crianças e adultos que tenham positivo para HIV. Em 23 distritos por 6 meses, a gente também comprou 3HP, feito através de 2 mecanismos a compra, através do nosso projeto Impact T4TB, também através do Ministério da Saúde, com o suporte do Fundo Global. E nós temos esses locais com apoio. Acho que em janeiro do ano que vem, nós teremos o 3HP disponível no país. E para mais ou menos abril, isso deve estar disponível em outros lugares do país também. Então, em relação às barreiras que nós enfrentamos em relação à implementação e a triagem para TB,
para crianças e adolescentes, uma das principais barreiras é a falta de conhecimento e também a dificuldade de diagnosticar TB em crianças. Então, há um medo de compromisso ao tratamento, eles não querem se comprometer com tratamento de longo prazo nessas crianças que têm o diagnóstico TB, e também há atraso em tomar a decisão através dos encaminhamentos. Então, se há uma suspeita de TB numa criança, ela demora para ser encaminhada para outro local, e há um atraso também no início do tratamento e também no diagnóstico de TB. Esse é um dos principais desafios que nós temos e que nós quisemos abordar. E outro desafio que nós temos é a disponibilidade limitada de opções diagnósticas, principalmente nos centros menores. E um dos principais desafios que nós temos é a falta de raio-x disponíveis, e isso acontece até em centros maiores. Acesso a raio-x nem sempre está disponível, nem mesmo nos hospitais grandes. Às vezes, quando a gente precisa usar a máquina de raio-x, ela não está disponível para fazer o diagnóstico. E em outros centros de saúde, nós estamos implementando o nosso programa e alguns não têm a máquina de raio-x. Então, esse é um grande desafio que nós temos para conseguir diagnosticar TB. Em relação à solução e sucessos que nós temos tido, nós fizemos o nosso treinamento customizado para TB pediátrica, para a equipe das instalações, para a identificação dos casos de TB e também para a tomada de decisão rápida em relação a fazer o diagnóstico e também a encaminhar, quando encaminhar. Então, quando é o momento adequado para encaminhar. E também quando se deve encaminhar as suspeitas de TB. E também alavancar a plataforma existente ECO que nós temos no país. E com essa plataforma ECO, nós temos discussões de casos e também uma didática em relação à TB pediátrica. E isso não só para a TB pediátrica, mas também outros tópicos, um deles sendo a TB pediátrica. E como eu já falei antes, nós estamos implementando modelos de compartilhamento de doença avançado, através desse modelo de hub and spoke. Isso dando opções diagnósticas e também nas instalações que estão implementando o serviço. Com isso, a gente vai ter encaminhamentos mais rápidos e também naquelas pequenas instalações que não têm acesso a raio-x, por exemplo, ou TB-LAM, e outras coisas, como o especialista em genética, a gente pode ajudar mais rápido a um novo nível de assistência para esses serviços. Então, resumindo, essas são algumas das experiências que nós temos em relação à triagem para TB no Malawi e nas nossas instalações. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Barry, por compartilhar a experiência do Malawi. E eu acho que você identificou barreiras muito importantes para HIV e TB. Da perspectiva de programa, ter treinamento, ter mentoria, suporte e supervisão continua sendo uma solução crítica para todos os níveis do sistema de saúde. O nosso último palestrante de hoje, doutora Esther Casas, ela trabalha na MSF, na unidade da cidade do Cabo, do MSF, e ela vai falar na experiência desse pacote de tratamento num DST
para tratar crianças e adolescentes com HIV. Podem continuar enviando as perguntas, nós vamos tentar respondê-las. E agora eu passo para você, Esther. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Vocês conseguem ver a minha tela, certo? Yes, you maybe just put it on slideshow and then Sim, você pode colocar em modo de apresentação. Tá ótimo. Muito obrigada, Sabine e organizadores, por esse convite de compartilhar nossa experiência no manejo das crianças com doença HIV avançada no nosso hospital em Casa. Bom, na apresentação hoje nós vamos ser rápidos. Eu espero que as pessoas não estejam muito cansadas. Eu vou dar um panorama do MSF e eu vou falar do pacote de tratamento ou de cuidado para doença HIV avançada pediátrica. Eu vou falar sobre as características das crianças que vivem com HIV na nossa unidade, na cidade, e também os desfechos na alta. O foco do MSF e na doença HIV avançada está aumentando nas crianças. Nós vemos que as crianças são afetadas, são vulneráveis e elas são muito afetadas por isso. O MSF focou nas crianças, nas pessoas com HIV e fizeram a recomendação não só para HIV, mas também para o EPD, para continuar o tratamento. E são baseadas nas recomendações da OMS de 2016 e a gente começou a ter uma iniciativa global e um kit de ferramentas. Esse mapa é apenas um panorama dos projetos do MSF, não são todos, e são foco em HIV e doença avançada, incluindo o tratamento de crianças. Hoje a gente vai compartilhar a nossa experiência no nosso hospital em Kinshasa. Nós somos apoiados pelo Ministério da Saúde para tratamento de TB, de HIV, OPD, IPD, crianças e adolescentes. Pode ajudar a entender como são os serviços organizados, os serviços de saúde, e como o suporte do MSF é estruturado. Em Kinshasa, eles têm essa unidade com uma divisão ou um departamento só para crianças, com 4 a 6 leitos. No mesmo hospital, há também um departamento APD, que é manejado e tem pacientes estáveis. E também dá suporte para outras instalações primárias de saúde. Não há um caminho de encaminhamento bem estabelecido. Então, as crianças podem vir encaminhadas do APD, pelo mesmo hospital, ou de um centro de saúde, de um outro lugar que pode ser menor, ou outros hospitais menores na cidade também, ou podem chegar buscando tratamento de saúde gratuito. Então, eles são avaliados no IPD e as internações são decididas baseadas em critérios clínicos e de gravidade. Então, o foco é principalmente adolescentes com HIV. São várias estratégias implementadas para tratamento contínuo. A gente quer saber que nós não temos exposição para crianças bem pequenas, mas a gente deve lembrar que 40% a cobertura é bem baixa e a taxa é de 20%. Além disso, não há testagem no sistema de saúde na cidade. Muitas crianças acabam não sendo identificadas. Há alguns estudos de Kinshasa que mostram que a maior parte das crianças que têm HIV na cidade são identificadas no nível do hospital, quando elas já estão muito doentes. E esse provavelmente é só a ponta do iceberg, deve ter uma mortalidade grande na comunidade. Então, o status de HIV é muito baixo, porque há muito estigma que acaba contribuindo para um comportamento de saúde ruim
e um baixo número de crianças que precisam de tratamento e acabam não sendo identificadas. A maior parte das crianças que nós vemos no hospital são aquelas que têm problemas sociais, muitas são órfãos e tem alguns outros problemas sociais. O pacote de tratamento das crianças que vivem com HIV, a gente tem projetos semelhantes que incluem os seguintes elementos: a integração de cuidado para TB e HIV em qualquer ala pediátrica ou de nutrição, acesso a DNA, PCR de HIV, RNA, carga viral e CD4, e tudo isso numa plataforma central que está no hospital. TARV para todos aqueles que têm mais de 5 anos, algoritmos de diagnóstico para TB, triagem clínica, acesso a GeneXpert. Também a gente tem pilotos de algumas estratégias de inovação, como, por exemplo, experts para fezes, o TB-LAN. Geralmente, o raio-x está disponível com encaminhamento. Nesse projeto, eles estão implementando o raio-x móvel. PRAG para crianças sintomáticas e regimes com DTG de preferência e uso LPV também. Aqui a gente tem as características basais das crianças internadas no hospital em 2019, a primeira metade de 2020. A gente vê 155 crianças internadas no ano passado, 62 na primeira metade desse ano. A idade média, 11 e 13, então são jovens adolescentes, e adolescentes é 60% das crianças que são internadas. Entretanto, 25% das internações pediátricas são crianças de menos de 5 anos. 2019, nenhuma com menos de 1 ano, e em 2020, 3 crianças com menos de 1 ano. Geralmente, todas essas crianças são muito imunocomprimidas. O CD4 estão aqui, 189, e 2020, 153, nessa primeira metade do ano. De todas elas, 68%, 64% estão recebendo TARV quando são internadas, e delas, 6% primeira linha, 60% primeira linha e 38% segunda linha em 2019. 2020, 36% e 49% de primeira e segunda linha. Em relação à carga viral basal e supressão da carga viral, a proporção de crianças que recebem TARV e a proporção de doses com alta carga viral na internação aumenta conforme a faixa etária. 38% daqueles com menos de 5 e vai para 35% para os adolescentes que estavam tomando TARV. 14 dos abaixo de 5 com TARV tinham 44% de uma alta carga viral. 50% daqueles de 5 a 9 anos com TARV tinham uma carga viral alta e 60% dos 64 adolescentes tinham uma alta carga viral. Então, no geral, a gente vê 56% das crianças com TARV tinham uma alta carga viral em 2019, ano passado. TB-LAN, como eu já disse, é parte do pacote de diagnóstico e deve ser feita com todas as crianças quando são internadas. Esse gráfico mostra a cascata de TB-LAN nas crianças internadas por faixa etária. Então, a gente tem o início do tratamento e a gente vê que em todos os grupos há uma baixa captação de TB-LAN, vai de 14%, 33% por faixa etária, respectivamente, como a gente pode ver, e 14
não é, a gente vê que é baixa para aqueles com menos de 5 anos, e eu acho que pode ter a ver com os desafios de coletar a urina e de fazer o exame. E a gente vê uma boa início de tratamento naqueles que têm LAM positivo. Aqui a gente tem a cascata para CRAG, então a gente tem a positividade em feito as taxas de positividade é feito no CSF, e isso é feito em crianças baseadas na suspeita clínica e naquelas que têm CD4 muito baixo. E aqui, na parte esquerda do gráfico, a gente vê naquelas abaixo de 5. Naquelas, 19% daquelas tinham uma amostra CRAG positiva e uma tinha também no líquor. E aqui do lado direito, a gente tem os adolescentes, onde a gente observou uma positividade sérica de 7% a gente teve para a sérica da CRAG e depois 50% para nesses outros grupos. No No principal principal diagnóstico, diagnóstico nesses grupos, a gente vê que o principal diagnóstico em todas as faixas etárias não é a costoplase, tanto pulmonar e extrapulmonar, também pulmonomia grave e PCP. E a gente vê que é uma tendência em todas as faixas etárias. Mas eu preciso notar que essa proporção de TB extrapulmonar que a gente vê mais alta em adolescentes do que a pulmonar, não é a mesma que a gente viu nos anos anteriores. A gente está observando isso, como vai se desenvolver. E também, com o aumento da idade, a gente vê mais notificações de toxoplasmose também. Então, o diagnóstico é baseado em suspeita clínica e qualquer sinal neurológico de sinais que é observado. Na TB extrapulmonar, a gente vê principalmente que é a TB disseminada em todas as faixas etárias, seguida por alguns casos de meningites e outro tipos de condições. Observando aos desfechos gerais do IPD, nós vemos a evolução da mortalidade com o tempo, desde 2017, por faixa etária. Você pode ver todos os anos representados aqui. Os números são pequenos, abaixo de 5, como mostrado na tabela, mas a mortalidade abaixo de 5 é de mais ou menos 14%, e nós percebemos um aumento da mortalidade na primeira metade de 2020. 16% de mortalidade de entre 5 e 10 anos e também parecido nos adolescentes. Mas qual é a causa dessa mortalidade dessas crianças? Pode ser possível chegar a conclusões devido aos números pequenos. Entre as causas documentadas que nós vemos, nós observamos isso abaixo de 5, que é da esquerda, 3 a cada 10 morrem de tuberculose, o que é 30% das mortes em azul e verde. Entre 5 e 10 anos, 2 em cada 5 crianças que morrem de PCP, 40% das mortes estão em amarelo e também de tuberculose. Em adolescentes, na direita, 9 morreram de tuberculose, 43%. E outras 6 para outras causas. Essa é uma compilação de várias outras causas em proporções menores. Então, em conclusão, nós acreditamos que crianças demais são hospitalizadas gravemente doentes, especialmente quando a infecção de HIV hoje deve ser considerado uma infecção prevenível em crianças. Então, uma alta proporção de crianças são internadas com um tratamento antirretroviral não eficiente, especialmente os adolescentes, e metade deles acabam com uma carga viral alta. Isso é menor para crianças pequenas que não tiveram diagnóstico precoce e iniciaram o programa rapidamente.
Existe um papel do TB-LAM para identificar a tuberculose em crianças, também como recomendado atualmente, e a tuberculose sempre sendo a principal causa de mortalidade, mas a implementação tem que ser melhorada e recebido mais suporte. Ainda vemos a mortalidade muito alta, com as principais causas sendo TB, PCP, pneumonia grave e toxoplasmose. E a apresentação tardia e falta de suspeita do atendimento da atenção primária podem ser uma explicação para isso. Nós sabemos que existe um papel para um pacote de diagnóstico e de manejo sistemático para crianças com doença avançada admitidas em hospitais para melhorar o seu tratamento. E, finalmente, com isso, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e também agradecer a todos os meus colegas e para a equipe em Kinshasa, que é muito dedicada ao cuidado dessas crianças que têm muitos desafios. Muito obrigada. Thanks so much, Esther, for sharing these experiences from the Obrigada, DRC. Esther, It's really pelas a suas very experiências. sad reminder that there are É still realmente um so lembrete many muito children triste que ainda há muitas crianças com HIV internadas em condições clínicas muito ruins, com altas taxas de mortalidade. Nós temos muito pouco tempo para discussão. Eu não tenho certeza. Martina, quanto tempo você precisa para encerrarmos? Temos tempo para responder algumas perguntas? Vamos separar alguns minutos para perguntas que possam haver. Ótimo. Eu acho que muitas perguntas já foram respondidas pelos palestrantes e facilitadores por escrito no chat e na sessão de Q&A. Essas respostas também devem ser disponibilizadas para os participantes posteriormente. Uma pergunta que eu tinha para o Barry é em termos da abordagem em Malawi para diagnóstico de tuberculose para crianças com HIV estágio 3 ou 4 ou com doença grave, porque pelo algoritmo que você mostrou, parecia que essas eram manejadas em outro lugar. Só para se você puder explicar um pouquinho melhor sobre essas crianças? Com você, Barry? Sim, Sabine, você pode fazer a pergunta novamente? O seu som não estava muito bom. Então, deixa eu chegar mais perto do microfone. No seu algoritmo, o algoritmo estava para crianças em estágios 1 e 2, e não as com a doença mais crítica. Qual é a abordagem para o diagnóstico de TB para as crianças com doença em estágio 3 ou 4 ou que estão com a doença crítica? Obrigada. Ok, muito obrigado, Sabine, por essa pergunta. Então, para crianças com doença grave e também em estágios 3 ou 4, eles seguem um algoritmo parecido, mas para esses, eu acho que nós observamos como se estão em TARV ou não, ou qual é a carga viral. Então, para essas que estão em doença mais crítica, ou que têm um estágio clínico 3 ou 4, é feita a triagem com as mesmas 4 perguntas, e fazemos um raio-x do tórax com a produção de escarro, ou com uma amostra ou de aspirado ou FNA, e manejados de acordo com esses resultados. Ok, muito obrigada por esclarecer. Uma outra coisa, desculpe, uma outra coisa é que alguns deles também fazem o teste LAM. Ok, para aqueles que estão com doença crítica, estão internados. Ok, em termos do teste LAM, e você pode responder também, Esther, o que vocês veem como as barreiras para uma implementação mais ampla da LAM para diagnóstico de tuberculose com doenças avançadas de HIV e como essas barreiras podem ser superadas? Talvez podemos dar a Esther a oportunidade de responder primeiro, depois o Barry. Muito obrigada, Sabine, pela pergunta.
eu queria explorar como a gente pode dar o melhor suporte a essa equipe, qualquer outra equipe na implementação e pensando em LAM para crianças também. Eu acho que há um componente da LAM ser um teste clássico para adultos, e eu acho que em Kinshasa, mas também em outros projetos, a gente vê que mesmo nas recomendações e nas diretrizes as pessoas não pensem nisso, mas eu acho que como a Lara também falou no começo, na apresentação dela, eu acho que para crianças menores, não apenas ter acesso ao pacote total de coleta de urina e transporte de amostras e tudo mais, eles estão muito, doentes e coletar da urina não é a parte mais simples do processo. Então eu acho que esse manejo clínico à beira do leito com os clínicos, eu acho é isso que a gente está tentando estabelecer com vários treinamentos, capacitações, etc. Thanks very much for highlighting that. Muito obrigada por destacar isso. Barry, alguma experiência com isso? Sim, só para acrescentar ao que a Esther disse, em termos de crianças abaixo de 5 anos, o principal desafio é na coleta de amostras de urina, por exemplo, para o NLEM. É um dos aspectos dos desafios que temos, mas uma outra coisa também é a baixa utilização do TB-LAM e também para o CD4, para descobrir quem é elegível para esse LAM, LF-LAM. Então, é um dos desafios que a gente tem com o CD4 e a gente está tentando, a gente vem tentando corrigir isso, treinando os profissionais para ter melhor assistência e também assistência de vigilância de saúde para testes para o CD4 também, para a gente ter uma utilização maior do teste de CD4 e poder perceber crianças que estão mais elegíveis numa idade mais baixa. Great. Thanks very much for those perspectives. Muito obrigado por essa perspectiva. Martina, Vou passar de volta para a Martina e a Elisa para encerrar. Muito obrigada, Sabine, e obrigada a todos os colegas que contribuíram hoje para esse webinar. Nós queremos compartilhar alguns aspectos para encerrar essa excelente conversa que tivemos hoje com as informações que os colegas compartilharam. Precisamos lembrar a todos que há vários recursos disponíveis para fazer a triagem, prevenir e tratar o HIV avançado em crianças e adolescentes. Ouvimos muitas vezes que não é a parte mais fácil da abordagem de dar serviços de HIV para crianças e adolescentes. É possível e há várias ações concretas que podem ser tomadas. Sabemos que a colaboração entre os stakeholders e agências de compras é crucial para permitir escalar as intervenções apropriadas, principalmente as que foram mencionados hoje, que são necessários para conseguir oferecer esse pacote de tratamento. Sabemos que o diagnóstico precoce de HIV é o primeiro passo para prevenir a doença avançada, não devemos esquecer, e lembrar que a doença de HIV avançada não é só a dose para a criança e adolescente que apresentou pela primeira vez com HIV. Também pode ser também presente em crianças que interromperam o tratamento e estão se reengajando com a unidade de saúde depois de um tempo. Então, é importante lembrar de reavaliar essas crianças e adolescentes para a doença avançada de HIV. Nós também vemos que as abordagens de implementar um pacote de doença avançada deve ser documentado e compartilhado. Ainda há experiência limitada com o uso desse pacote. Então, tendo a sua experiência direta e seus aprendizados na prática, é muito importante e para todos poderem enfatizar e expandir esse trabalho ainda mais. Nós temos várias lacunas de pesquisa que estão presentes e estão destacadas no brief da política, e no próximo slide a gente vai mostrar a tabela que resume isso na política.
exatamente, onde podemos ver que está subdividido em pesquisa clínica e pesquisa de implementação, e dividido também em sessões. Então, vocês têm algumas ideias ali, caso estejam numa posição de conseguir coletar informações sobre tudo isso, e engajar e se ligar com grupos de pesquisa para conseguir coletar evidência que será, obviamente, muito importante, não apenas para o desenvolvimento, mas também para a implementação. Nós temos vários recursos nos próximos 2 slides, que vocês vão encontrar no brief da política, que esperamos sejam úteis para lidar com os vários elementos discutidos hoje. Frequentemente chamamos como políticos a políticas que já estão estabelecidas, e vocês podem encontrar todos esses links nos documentos. Eu quero lembrar a todos que esse é o nossa caixa de ferramentas, que é grade, onde nós registramos todos os documentos e políticas que nós consideramos importantes para melhorar o serviço para as crianças e adolescentes com HIV. Então, lembre de sempre voltar para essas ferramentas ocasionalmente, e como lembrete, ele está em francês e inglês, e se houver alguma informação que vocês precisem, podem nos avisar que nós vamos tentar encontrar para vocês. Com isso, mais uma vez, eu quero agradecer nossos moderadores, a Lisa e Sabine, e todos os palestrantes, e convidar que não percam o nosso próximo webinar para dia 1º de dezembro, quando vamos falar de um pacote abrangente de atendimento para crianças e adolescentes com HIV. Não é só TARV, não apenas HIV avançado, mas sim o pacote completo de tratamento que queremos oferecer, com uma visão de longo prazo para a sua saúde e bem-estar. Então, nos vemos muito em breve, em dezembro. Muito obrigada a todos por participarem hoje.